Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília! Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda, nesta segunda-feira, dia 19 de agosto. Vamos falar tudo o que está acontecendo no mundo da bola e mais precisamente de Marília Atlético Clube. O MAC estreou no final de semana na terceira fase do Campeonato Paulista da 4ª Divisão e acabou sendo derrotado pelo Catanduva, placar de 1-0. No próximo bloco a gente já vai começar a repercutir essa derrota do Marília, de certa maneira inesperada pelo que foi a partida. O MAC teve mais posse de bola, volume de jogo, mas não conseguiu converter essas oportunidades em gol. E aí, dentro da sua estratégia, o Catanduva, o MAC já sabendo como o adversário jogaria, acabou sucumbindo e com isso perdeu de 1-0. E o outro, na outra partida desse grupo, a Francana, foi até Tupã aqui, pertinho, e venceu o time da casa por 2-1. O MAC volta a jogar sexta-feira às 8 da noite no estádio Bento de Abreu contra o Tupã. Já um duelo que gera uma certa tensão, porque quem perder pode ficar numa situação bem complicada para o restante da competição. A gente vai mostrar daqui a pouco as entrevistas. Vou bater um papo agora à tarde com o técnico Ricardo Costa, também com o zagueiro Brunão, sobre essa derrota e o que vem pela frente nessa bezinha. E a gente vai falar muito das notícias também, já que o MAC vai perder o atacante PH por pelo menos 14 dias. Ele que se machucou no treino da última sexta-feira, né, no treino final, antes da partida contra o Catanduva, acabou sentindo o músculo posterior da coxa direita, ressonância magnética, constatou uma lesão de grau 2, de 14 a 21 dias de recuperação. Ele que seria titular na partida do sábado lá no estádio Silvio Salles. Também vamos falar tudo sobre a Bezinha, os outros grupos, a repercussão dessa primeira rodada, já que dos considerados favoritos, só o MAC perdeu nesta rodada inaugural. Enfim, temos muitos assuntos a tratar. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, B, C e D. A D, que teve o seu campeão conhecido no último domingo. O Brusque de Santa Catarina ergueu a taça nas penalidades máximas, 2-2 em Santa Catarina no primeiro jogo, depois jogou em Manaus contra o Manaus, né, lá no Amazonas. Placar se repetiu 2-2 e nas penalidades o time catarinense venceu por 6-5 e levantou a taça do Brasileiro da Série D. O Brusque e o Manaus também são duas das equipes que estarão na Série C do ano que vem. Então, a definição do campeão da última divisão do futebol nacional. Brasileiro da Série C, tivemos rodada no final de semana, Botafogo da Paraíba 0, Náutico 1, tivemos Imperatriz do Maranhão e Ferroviário do Ceará 0-0, ABC de Natal e Sampaio Correia 1-1, também Confiança do Sergipe 0, 13 da Paraíba 1, Santa Cruz 2, Globo do Rio Grande do Norte 1. Pelo grupo B, vamos ter um jogo daqui a pouco, às 8 da noite, Volta Redonda e Juventude. Tivemos já resultado encerrado, Luverdense 1, Paysandu 3, Remo 2, São José do Rio Grande do Sul 0, Tombense 3, Atlético do Acre 2, Ipiranga 0, Boa Esporte de Minas apenas 1. Bom, só os 4 primeiros colocados de cada grupo, Sampaio Correia, Náutico, Imperatriz do Maranhão e Confiança, seriam as 4 equipes que hoje estariam se classificando para as quartas de final da próxima fase, né, do mata-mata da competição. Por enquanto, os 2 times de Natal, o Globo e também o ABC, estão sendo rebaixados. Pelo grupo B, os 4 primeiros colocados, Juventude, Paysandu, Remo e Ipiranga, os 2 últimos colocados, Luverdense do Mato Grosso e também o Atlético Acreano. Então, são as informações que a gente vai passando, então, referente à Série C do Campeonato Brasileiro. Da C, vamos para B, já que tivemos rodada no final de semana e vamos ter a sequência da competição a partir de hoje. Às 8 da noite, Criciúma e Bragantino abrem a 17ª rodada. Também jogam hoje Oeste de Barueri e Curitiba e já amanhã o complemento com Brasil de Pelotas e São Bento, Operário e Guarani, Botafogo e Londrina, Paraná e Atlético Goianiense, Vila Nova e Sport, Cuiabá e Figueirense, e aí já na quarta-feira, Vitória da Bahia
e América Mineiro, e Ponte Preta e CRB. A classificação de momento da Série B tem o Bragantino liderando com 31 pontos, o Coritiba tem 29, Atlético Goianiense 28, Ponte Preta 26, seriam os 4 primeiros que se classificariam para a Série A do ano que vem. Mas ainda na briga, o Sport Recife com 26, Londrina 25, Botafogo, que vem caindo de produção, né? Botafogo de Ribeirão Preto 24, CRB e Cuiabá 23, fechando os 10 primeiros colocados, com o Paraná Clube também 23. Na metade de baixo da tabela, Operário do Paraná 21, Figueirense 20, Brasil de Pelotas, Vila Nova, Oeste de Barueri 18 e com 17 o Vitória da Bahia. Zona do rebaixamento, América Mineiro e Criciúma 17, São Bento de Sorocaba 16, olha o São Bento, hein, que já caiu no Paulistão, está brigando contra o rebaixamento também na Série B. E o Guarani, quem diria, o Guarani também lanterninha da competição. Então essa é a situação aí do Campeonato Brasileiro da Série B, com a 17ª rodada, então, começando essa semana. A gente vai já aproveitar aqui o momento para mandar uma boa noite ao pessoal que está nos acompanhando. O Alexandre Lopes está dizendo, boa noite, esse MAC gosta de fortes emoções. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Alexandre, realmente. O Edson Gustavo Abreu também está dando boa noite. Verdade ou boatos do patrocínio da Havan no MAC? Isso chegou a ser comentado com o próprio proprietário da loja. Aparentemente ainda não tem nada oficial, mas existe sim uma conversa, talvez não para essa bezinha, talvez para o ano que vem, mas por enquanto nada oficial. Quem acompanha também o nosso programa é o Wilson Gino, sempre ele, né? Inclusive estava lá em Catanduva transmitindo o segundo tempo, né? Já que muita gente não pôde acompanhar pela internet, porque o sinal da Vivo simplesmente desapareceu de Catanduva no segundo tempo, mas o Wilson Gino, sempre ele lá, transmitindo os jogos. Obrigado, Gino, a gente pôde acompanhar muito do que aconteceu. O Júlio também, o filho dele, o João Pedro, nos acompanhando. O Osmar Silva está dizendo, boa tarde, Jorge e Ronaldo, estamos na audiência do programa. Infelizmente o MAC e o Acisense perderam no final de semana, no próximo jogo rumo ao acesso. A gente vai falar daqui a pouco já da bezinha, dos resultados do final de semana e a classificação. O Moisés Amarim Sá também estava lá em Catanduva acompanhando o programa, aliás, o jogo, está também acompanhando o programa, e a gente agradece aqui a todos que estão se manifestando, aliás, aqui via redes sociais, né? A gente tem esse canal com vocês através do Facebook para vocês darem a sua opinião, fazerem seu comentário, enfim, e pedirem também, né, o abraço aqui ao longo do programa. O Ronaldo já está se posicionando aqui. Enquanto o Ronaldo se posiciona para a gente começar a bater um papo, a gente já vai falar então dessa bezinha da rodada do final de semana. A gente vai pular o grupo do Marília, que é o grupo 13, vamos falar do grupo 14, porque tivemos então em Guarulhos o time da casa, a Associação Desportiva Guarulhos, que o MAC enfrentou na segunda fase, empatando com o São José em 1-1. São José buscou o empate no finalzinho, aos 49 minutos, com o Luan. E o outro jogo do grupo, se o Catanduva venceu o MAC, o rival da cidade, o Catanduvense, não teve a mesma sorte, jogando também no Silvio Salles no domingo, perdeu para o Fernandópolis pelo placar de 1-0. Então, Fernandópolis liderando esse grupo com 3 pontos, Guarulhos e São José com 1, e a Catanduvense que ainda não pontuou. Já ao meu lado, então, Ronaldo Medeiros, para a gente já falar dessa bezinha do que aconteceu no final de semana. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge e amigos do programa Com a Bola Toda. Se falarmos, como você falou, em relação ao MAC, que a gente vai ter muito que comentar aqui, realmente, se o São José já perde esse jogo também, já ia ficar numa situação meia... Tá certo que é a primeira rodada aí, mas você começar uma rodada com derrota, te joga muita responsabilidade para um futuro, que é o que vai acontecer com o MAC também. Então, a gente observa que nesse grupo aí o São José vai ter que remar bastante também. É um time que vai buscar, sem dúvida alguma, também o seu acesso, porque tem camisa, mas não começou bem não, né, Jorge? Embora tenha empatado. Empatou, eu acho que é dos males o menor, né? Sim. Até por conta de tudo que aconteceu. Jogar em Guarulhos é complicado, o MAC teve essa dificuldade também. No outro grupo, eu estava até citando no começo do programa, Ronaldo, que no caso dos considerados favoritos, os cabeças de chave, ou até mesmo os que estavam no pote 2, só o MAC acabou perdendo, né?
Por exemplo, a gente vai falar do grupo 15 agora. Os dois visitantes, no caso Flamengo de Guarulhos e Rio Branco, Flamengo de Guarulhos foi cabeça de chave, Rio Branco pote 2, os dois venceram fora de casa, pelo mesmo placar 1-0. O Rio venceu bem o Itapirense. O Rio Branco venceu o Itapirense, do técnico Luiz dos Reis, né, o ex-treinador do Marília, e o Flamengo de Guarulhos bateu o Mauá. Então os dois placares aí de 1-0, os dois favoritos da chave largaram na frente nesta competição, nessa terceira fase. Você acha que o Flamengo é favorito na chave, Jorge? Sim, considero um dos favoritos, sim. Pode até não classificar, mas classificou como cabeça de chave, tem um pouco mais de tradição que alguns demais e sempre monta boas equipes nessa divisão. Então eu acho que dá para considerar, sim, o Flamengo de Guarulhos um dos favoritos da chave. E no grupo 16, né, Jorge? Isso, tivemos Amparo 3, Independente de Limeira 1 e o jogo aí que o Osmar acabou citando, o Assisense, aqui da região também, perdendo para o Paulista de Jundiaí pelo placar de 2-0. O Independente que vai ter dificuldade. Eu acho que a grande questão aí, talvez o fiel da balança, seja o próprio Assisense, né? Por mais que a gente torça, tenha um carinho aqui, time da região, mas tem uma missão muito complicada. A tendência é passar o Paulista e o Amparo e o Independente se degladiarem aí pela segunda vaga. Eu falei isso já no começo, quando foram definidos os grupos, que não vejo o Paulista, talvez, dos cabeças de chave, tenha pegado o grupo mais fácil. Não que seja uma baba atravessar aí e se classificar, mas em comparação aos outros cabeças de chave, como o próprio Marília, eu acho que pegou o grupo mais complicado. Isso é claro que ao longo da competição, né, dessa terceira fase, pode se reverter. Talvez aquele grupo que a gente considera mais fácil seja o mais forte, mais equilibrado, mas por enquanto deu próximo da lógica do que se esperava nessa primeira rodada, talvez não o MAC. Você vê o Amparo, né? O Amparo que foi devagarzinho, mas já conseguiu uma vitória e pode ser uma surpresa desse grupo. Vai ser o confronto direto, Ronaldo, acho que dele e do Independente de Limeira. Eu não vejo ainda como um bicho papão, mas vejo como um adversário que vai brigar pela segunda vaga com o Independente. Tem camisa, né, Jorge? Sim, tem mais camisa, mas convenhamos, o Independente na segunda fase se classificou em primeiro no grupo da Francana, mas na primeira fase teve as suas dificuldades também. Claro que por tradição o Independente seria o favorito, mas o Amparo está na briga, são os dois que, pelo menos na minha opinião, vão brigar pela segunda vaga. Tá certo. Antes do intervalo comercial, para a gente falar só sobre MAC e da Bezinha também, Jorge, apenas para fazer um ampassando dos principais times de São Paulo, Palmeiras e Grêmio empataram no final de semana com dois times alternativos, tanto um quanto o outro. Se fosse pela Libertadores da América, o Palmeiras ia levar uma vantagem por ter feito gol fora de casa, mas não é o caso. O Santos perdeu para o time do Rogério Ceni. A estreia. O Santos segunda derrota seguida. Então, mesmo assim segue líder. Tá certo que jogou o jogo inteiro com um a menos, né? É complicado. Porque foi um jogador expulso logo no... Gustavo Henrique, né? Um carrinho que realmente era de expulsão. E o São Paulo, beneficiado pelo VAR, um pênalti desse tamanho, Jorge. Um pênalti escandaloso, desse tamanho. Né? Escandaloso. E eu não entendo porque o árbitro não deu, depois eu não entendi porque o VAR não deu. O VAR não... me parece que na transmissão o VAR até chegou a chamar o árbitro, mas o árbitro parece que bateu no peito e falou, não, eu já vi aqui o lance, não tenho nada que ver na telinha, não. Errou feio. Eu acho que nesses casos, Ronaldo, o árbitro sim merece um gancho, uma geladeira, porque foi um pênalti... Indiscutível. Sim. Indiscutível. Ali não tem interpretação. Ali foi pênalti e acabou. São Paulo então acabou beneficiado com essa vitória diante do Ceará. E o Corinthians, né, no sábado acabou batendo o Botafogo, né, completando os 4 grandes. Segue também no páreo, matematicamente, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Tá certo. E no mercado da bola, o Fluminense demitiu o seu treinador, né? Fernando Diniz. Também foi o único, perdeu para o CSA em casa, não tinha como sustentar, né? Estava bem difícil já a situação do Fernando Diniz frente ao Fluminense, que está ali na parte de baixo da tabela. Né? E o Abelão aparece como principal cotado por enquanto. Só antes do intervalo comercial, Ronaldo, mandar um abraço aqui para o Ederval Quintino de Souza. Grande Ederval, palmeirense. Ele está dizendo aqui, boa noite, Ronaldo, parabéns pelo seu programa, estou acompanhando, um grande abraço. Obrigado então, e a todos que estão conosco aqui, que a gente já citou o nome. Se quiser que a gente mande um abraço, entre no Facebook da TV Canal 4 Marília, e aí mande o seu abraço, mande o seu alô, que a gente... Ao longo do programa aqui, a gente vai transmitindo esses abraços. Ok, depois do intervalo comercial, tudo sobre a derrota do Marília Atlético Clube e o que vem por aí, né? Afinal de contas, vai começar sufoco.
porque vencer o Tupã em casa também não é fácil, não. A gente comenta isso depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, agora para falarmos do grupo do Marília. Afinal de contas, tivemos aí, além da derrota do MAC para o Catanduva lá em Catanduva, ainda foi no domingo, né, Jorge? Foi no domingo. Não, foi no sábado à noite. Foi no sábado, isso. Foi no sábado à noite. O Tupã perdeu em casa para a Francana por 2-1, né? A Francana abriu o placar, o Tupã conseguiu empatar, mas no segundo tempo teve aí o outro gol da Francana, 2-1 em cima do Tupã. Tupã dá um salto de qualidade vencendo a primeira fora de casa, né? Agora pega a Francana, né? A Francana pega agora o Catanduva em casa, já pode fazer 6 pontos e esperar o Marília com tranquilidade, né? Essa é a situação que se encaminhou, né, nesse grupo.
E o Tupã, pelas informações que eu soube, Ronaldo, também é um time estilo muito Catanduva, né? Um time também forte fisicamente, que joga atrás da linha da bola. E as dificuldades que o Marília vai encontrar na sexta-feira, mas a gente vai falar sobre esse jogo contra o Tupã, o que deve acontecer mais para frente ainda. A gente vai falar primeiro do jogo contra o Catanduva, o placar de 1-0 para o time da casa. Me decepcionou muito, Ronaldo. Eu acho que a questão do time saber como o adversário entraria jogando, porque a gente viu não só na hora do jogo, mas durante a semana toda, Ronaldo, os jogadores que eu entrevistei, o técnico Ricardo Costa, todos disseram como o time do Catanduva do Pinho joga. Um time vai jogar explorando a bola parada, é um time de ligação direta do campo de defesa para o ataque, não é um time que sai tocando, é um time que vai marcar todo atrás da linha da bola, mesmo jogando em casa, e mesmo assim o Marília, vamos dizer assim, caiu na armadilha do Pinho. Foi o que aconteceu. O MAC, os primeiros 30 minutos, Ronaldo, eu acho que foi uma coisa assim até que chamou a atenção, porque o MAC deu uma pressão tão grande. Parecia que estava jogando em casa. Parecia, e não só isso, com 30 minutos, os dois zagueiros do Catanduva já estavam pendurados com cartões amarelos, o Rodrigo e o Ventura. Falei, bom, agora vai partir para cima, daqui a pouco vai ser um expulso do Catanduva e as coisas facilitam. Só que eu não sei, Ronaldo, eu senti que faltou um pouco de gana para os jogadores do Marília para ganhar a partida. Na verdade, Jorge, o MAC teve soberba. Esse é o termo que pode ser usado nesse jogo. É soberba, foi salto alto, achando que podia ganhar a qualquer momento que quisesse. Né? Eu não sei se essa é a palavra, que é a soberba no sentido de que a gente ganha a hora que a gente quiser. Pelo que eu senti, Ronaldo, da partida, foi que assim, o MAC já meio que tinha a certeza de que não tomaria gol. Porque o adversário... Muito ruim tecnicamente, nem nas bolas paradas estava levando tanto perigo, e falou, bom, a gente não vai tomar gol. Então, pelo menos a gente não vai tomar gol, se a gente não fizer, leva um empate. E então, eu acho que acomodou. Um empate, eu não acho que foi soberba, eu acho que uma certa acomodação, porque o Marília foi tão pouco atacado durante o jogo, que eles não imaginavam que o Catanduva pudesse escapar uma bola como foi, uma jogada pelo meio até, eu achei muito estranho, porque de repente você toma um gol de bola alçada na área, às vezes um posicionamento ou outro você se perde, o cara vai lá, resvala de cabeça e faz. Mas o problema é que o jogador veio do meio de campo, carregando a bola e encontrou o centroavante no meio da defesa do Marília. E aí o Geilson fez pênalti. Para mim é incontestável isso. O Gino está até falando aqui, o pênalti que o Geilson supostamente fez foi igualzinho o que o Volpe fez no atacante do Ceará. Eu acho que no caso do Volpe no atacante do Ceará, no Felipe Cardoso, foi muito mais pênalti. Mas eu também acho que o do Geilson foi pênalti. Para mim, incontestável isso. Era o que o Geilson podia fazer, o cara recebeu dentro da grande área sozinho, ele teve que sair nele, e aí no abafa acabou cometendo a falta. Então, não tem culpa nenhuma o Geilson, ele tentou evitar o gol, mas acabou fazendo a falta e pênalti. Agora, eu sinceramente me surpreendeu a facilidade com que a jogada do gol foi criada. Isso sim me surpreendeu. Não, e além disso tudo, Jorge, eu pergunto para você, que chance que o MAC teve de fazer o gol, com exceção de uma do Lucas Lima no final para empatar? Isso também, Ronaldo, me chamou muita atenção, porque na segunda fase, em todos os jogos, mesmo aqueles jogos em que o MAC não venceu, que empatou, por exemplo, contra o Joseense na abertura da segunda fase, lá em São José dos Campos. O MAC teve um pênalti logo de cara à disposição, o Bessa perdeu, teve uma avalanche de oportunidades, mas oportunidades claras, de chutes em direção ao gol. Aí acabou pecando na finalização, o Joseense fez um gol e aí o MAC conseguiu ainda se recuperar. Contra a equipe do Catanduva, Ronaldo, o que me chamou a atenção foi que, principalmente no primeiro tempo, o MAC teve mais volume de jogo, mais jogadas ofensivas, mas nenhuma bola foi na direção do gol. O goleiro da equipe do Catanduva não fez uma defesa. A única, para falar que ele não fez, foi um cruzamento do Lucas Prachedes na área, pelo alto, em que ele antecipou a marcação e deu um soco nela. A única. No mais, finalizações para fora ou aqueles lançamentos, né, aqueles cruzamentos para a área sem direção alguma. E o MAC teve inúmeras oportunidades. E o que mais me estranha de o MAC não ter aproveitado nada, e eu não digo nem apenas para fazer o gol, Ronaldo, mas para pelo menos levar um incômodo ao goleiro adversário, porque eu sei muito bem que o Ricardo treina a bola parada. A gente não vê,
Mas eu sei muito bem, a gente conversa com pessoas ligadas ao Ricardo e até mesmo, né, pessoas que acompanham o treinamento. No jogo aqui em Marília contra o Joséense, né? Então, assim, ele treina muito a bola parada, a gente sabe disso. Mas o que me chamou a atenção é que lá o MAC teve vários escanteios e faltas laterais. Porque, assim, eu considero também que ninguém fez uma boa apresentação do MAC. Individualmente, ninguém fez boa apresentação. Então você fala assim, mas fulano jogou mal. Eu acho que todos jogaram mal. Também, Eu acho que o coletivo foi mal. Eu acho que ninguém individualmente sobressaiu. Mas assim, no primeiro tempo, Ronaldo, muitas faltas pelo lado direito favoráveis ao MAC, faltas em cima do Bessa, do Ícaro, e que tanto o Lucas Prachedes quanto o Matheus Mima, que são os responsáveis pelos cruzamentos na área, não conseguiram cruzar uma bola que realmente levasse perigo. Até no primeiro tempo que o Mima foi cobrar quase um mini escanteio pela esquerda, que ele mandou a bola direto para fora, assim, muito longe. Quer dizer, então Marília não aproveitou. E aí você pode até me dizer, mas Jorge, o time do Catanduva estava todo fechado, estava difícil de ir tocando. É justamente isso para que você treine bola parada. Para que quando você não consiga entrar tocando, para você utilizar a bola parada. É assim que funciona. Diferente do Tupã aqui em casa. Não vai mesmo. Não vai. A gente vai falar a perspectiva do jogo do Tupã já no próximo bloco, mas isso me chamou a atenção. E foi como você disse. Aí no segundo tempo, o panorama, ainda no final do primeiro tempo, o Catanduva criou as duas melhores chances. Que ele deu um chute de fora da área, que o Geilson pegou em 2 tempos, e depois uma falta também, com o gramado irregular, ele fez uma defesa em 2 tempos. Quer dizer, a primeira ele espalmou para escanteio, a segunda ele defendeu em 2 tempos. Foram os 2 únicos chutes a gol do primeiro tempo e foram do Catanduva, sendo que o MAC teve muito mais volume de jogo, chegou muito mais ao ataque, mas em direção ao gol foram essas 2 oportunidades do Catanduva, que começou a achar que, viu que o MAC, talvez achando que não seria atacado por conta da pressão, deu uns espaços que costuma não dar. Isso que mais me chamou a atenção. E o time entrou medroso, foi mal escalado no início já, Jorge. Olha, Ronaldo, aí é uma questão que eu particularmente, assim, eu também concordo com você, acho que o Mikael deveria ter jogado. É claro que depois de um jogo terminado com derrota, é fácil falar que ele deveria ter escalado o time de uma maneira. Mas eu compreendo o que o Ricardo Costa tentou. Ele sacou o Mikael, que é um jogador mais baixo, só que tem uma melhor qualidade na saída de bola e no passe, para colocar o Matheus Chiclete, que é um volante um pouco mais alto, mais marcador e que se impõe mais fisicamente. Porque ele sabia que o Pinho ia fazer só bola longa e apostar na bola aérea. Então, é compreensível. Eu não vou aqui criticar o Ricardo por conta dessa mudança, porque quando ele fez algumas mudanças também para nós inesperadas e ganhou o jogo, a gente aqui não ficou falando, olha, tá vendo, Ricardo Costa mexeu no time, inesperado, é um treinador que conhece a divisão, então eu sinceramente eu não vou bater muito nele por conta disso. Então eu vou eximir ele dessa responsabilidade por conta dessa escalação, mas obviamente que o time não rendeu o que fez na segunda fase, e isso de certa maneira preocupa um pouco, não bastante, mas preocupa um pouco, porque até então na primeira fase as coisas não terem caminhado da maneira que deveriam, porque o Marília era um time muito superior a qualquer um dos adversários, muito mesmo, compreensível, o time ainda estava em formação, ele estava montando, ok, beleza, ali passa. Na segunda fase já veio a evolução, o time perdeu alguns pontos, né, alguns empates, até mesmo em casa, mas criou diversas oportunidades, pecou na finalização, mas você via que tecnicamente o MAC era muito melhor que todos, como é muito melhor que o Catanduva, só que eu acho que faltou um pouco de gana, não de vontade, de raça, faltou um pouco de gana dos atletas para vencer a partida, porque tem muito mais time. Eu acho o que me deixa e deixou muitos torcedores revoltados, Ronaldo, é que o Catanduva era muito fraco, de nível de Santa Cruzense, de Tararé, desse nível. Não, pior que Itararé. Desse nível. Pior que Itararé. Eu vou considerar desse nível, Ronaldo, porque o Itararé enfrentou o MAC numa outra circunstância. Mas desse nível. Por isso que a derrota é mais doída. Porque quando aconteceu o empate para o Rio Branco, tudo bem, o Rio Branco, o MAC, para mim também, eu falei disso, o MAC para mim é superior ao Rio Branco, mas o Rio Branco não é um time tão ruim assim. Tem algumas jogadas, tem o contra-ataque. O Catanduva nem o contra-ataque tinha. Era um time de, vamos se defender, uma bola espirrada na área, quem sabe a gente leva a vitória. O Rio Branco não. Então, no momento de evolução que a gente presenciou na segunda fase, essa queda me preocupou.
Essa queda me preocupou. E aí, na minha opinião, independe se jogou o Mikael ou jogou o Matheus Chiclete. Para mim, independe disso. Porque o time não se resume ao Mikael. Você tem o Ícaro, você tem o Bessa, e todos foram muito abaixo. Isso que mais me chamou a atenção, porque um ou outro indo mal, né? Olha, o dia era do Ícaro hoje, o dia era do Bessa, não era o dia do Breno, do Lucas Lima, tudo bem. Mas para mim, todos do meio para frente principalmente, onde o Marília tinha que criar oportunidades, foram muito mal. Isso é algo que, se não foi algo casual, que o Ricardo Costa consiga consertar o mais rápido possível, porque não dá para ter outro tropeço como esse diante do Catanduva. Bom, você está eximindo o treinador de culpa. Não, ele tem a culpa dele. Eu só não vou crucificá-lo por conta dessa alteração do Mikael. Não vou crucificá-lo, mas não é só em relação ao Mikael. Claro que ele tem culpa. Primeiro, o Pinho fez as mudanças porque viu que o seu time estava morto fisicamente. Estava mortinho e fez as substituições que deveria ter feito logo no meio do segundo tempo. O Ricardo só foi mudar o time na hora que tomou o gol. Ele já devia ter mudado, Jorge, quando estava 0-0 ainda. Você entendeu? É por isso que eu acho que houve erro de avaliação do treinador nessa questão. Aí bateu o desespero, começou a tirar lateral, pôr atacante, aí faltando 10 minutos, aí também só milagre. Não, concordo, Ronaldo. Eu acho que o Ricardo ele tem a culpa sim, óbvio que ele é o responsável. Ele é que escala. Mas eu falo assim, eu não vou resumir a culpa dele pelo fato do Mikael não ter jogado. Não. Eu acho que ele tem culpa no geral, como eu disse, o time todo não foi bem. Não estou falando que perdeu por conta disso. Eu falo que perdeu, que fez a mudança, porque já entrou com o time recolhido, Jorge. É por isso que eu falo, já entrou com medo, né? Com o time sabendo que o Catanduva não está com essa bola toda. O time, na verdade, Jorge, entrou lá, falou, vamos empatar esse jogo, vamos administrar o empate, que tá bom o empate. Foi muito superior no primeiro tempo, parecia que estava jogando em casa, só que essa superioridade, se fosse ver tempo de posse de bola, ia dar uns 60 e tanto, 70% para o MAC. Então ele não soube tirar dessa vantagem que você tinha de posse de bola para concluir em gol. Sim. Né? Falou, não, o empate está bom, é o que passou, é o que transpareceu. Se é ou não é, não sei. E time que entra para empatar, perde. Time que entra para ganhar, ganha. E às vezes empata ou até perde também, obviamente. Mas você não entrou com vontade de vencedor nesse jogo. Eu acho que o time não entrou com soberba, mas entrou um pouco acomodado, achando que não tomaria gol e que se não tomasse, também não fizesse, terminaria com um ponto. Eu acho que acomodou. Eu acho que essa é a palavra que, pelo menos para mim, resume o que foi o jogo. Antes do intervalo, Ronaldo, para a gente falar mais depois da partida, o Soares Ferreira está dizendo, o MAC não pode relaxar não. Jogos em casa temos que vencer, abraços áridos com a bola toda, né? Acho que amigos. Wilson Miranda nos acompanhando, o Moisés Amarins. Boa noite, Jorge e Ronaldo. Essa questão a gente vem falando desde o início da competição. O MAC massacra o adversário, só não conclui como devem. Final, deu o time do padre, realmente, o Catanduva. Aqui o Correção, né? Abraço a todos e com a bola toda, né? O de Modenese também com a gente. O Wilson Antônio, boa noite, Jorge e Ronaldo. O MAC perdeu para ele mesmo. Luan Moreira já aqui conosco também, dando boa noite. O MAC vai se recuperar. E o Martins Bandeira falando boa noite, Jorge e Ronaldo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Alves Celeste. Ele falou, enquanto não pode mexer na estrela do time, não vai a lugar nenhum. A gente vai falar também de prováveis mudanças que podem acontecer, que eu acho que o Ricardo também já está demorando demais para mexer em um setor que a gente já vem batendo aqui, que é o atacante pela esquerda. Que eu acho que para esse jogo, como ele vai ter o desfalque do PH e a gente vai falar daqui a pouco o motivo, ele tem outras alternativas no banco, a gente vai falar ainda mais do que pode vir pela frente contra o Tupã. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade?
Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e continuamos com o assunto falando de Marília Atlético Clube. Antes de mais nada, mandar um abraço aqui para o Adriano Nogueira Carvalho, está dando boa noite para a gente, falando para cima do Tupã Mac. O Martins Bandeira está falando que o técnico mexe em todo mundo, menos na estrela dele. Isso é muito errado. Aí que colocar os garotos no fim do jogo para resolver o jogo, diz ele. O Bruno Pereira está falando boa noite, às vezes uma derrota é importante para o time entender que não é invencível no popular. Colocar o garoto no fim do jogo para resolver... Não, colocar os pés no chão, né, Ronaldo? Esse daí você já está vendo outro. Esse é outro, Joel? Esse aqui é do Martins. O Bruno está falando assim, boa noite, às vezes uma derrota é importante para o time entender que não é invencível no popular. Colocar os pés no chão, que vem a reação no próximo jogo. O Wilson Antônio, amigos, o Brusque foi campeão da Série D. Citamos no primeiro bloco, viu, Wilson? Acho que você não estava acompanhando, mas a gente falou no primeiro bloco, sim, do Brusque campeão da Série D. Empatou o jogo em Brusque 2-2, em Manaus foi 2-2, nos pênaltis ganhou de 6-5, mais de 44 mil torcedores na Arena Manaus. Um abraço para o senhor Derval também, que está nos vendo. Eu vi também essas cobranças de pênaltis, os gols aí. Que belo feito do Brusque também, né, Jorge? Muito Brusque. Belo feito, né? Já os dois já tinham garantido acesso na Série C do ano que vem. Quem nos acompanha também é o Guilherme Gonçalves Michele e meu amigo santista Gilberto Trindade, que está preocupado com o Santos.
segunda derrota seguida. E o Ribeiro também nos acompanhando. Ribeiro, obrigado, viu, Ribeiro, pela audiência. Ribeiro. Grande Luiz Carlos Ribeiro, que estreou narrando pela Campestre no último sábado aqui, narrando o jogo do MAC lá em Catanduva. Bom, Ronaldo, ainda sobre a questão do jogo, né? Alguns questionamentos aqui até dos nossos amigos que nos acompanham. Primeiro, a derrota para o Catanduva liga sim um sinal de alerta, não por conta da terceira fase, porque eu acho que, Ronaldo, independente disso, eu não consigo ver o Marília não classificado para as quartas de final. Mas eu acho que esse jogo gera um alerta muito importante, principalmente para jogadores e comissão técnica, no sentido que a gente sempre tem batido aqui na tecla, Ronaldo. Eu falo desde o início do campeonato, eu falei assim, olha, pela fórmula de disputa da competição, esse time do MAC tem a obrigação de chegar pelo menos até as quartas de final, que já seria a próxima fase, onde quartas de final, jogos de ida e volta, o time com melhor campanha faz o segundo jogo em casa. Por que o sinal de alerta contra o Catanduva? Porque, Ronaldo, de repente o MAC classifica, e eu já falei isso aqui várias vezes no programa também, o mata-mata, ele deixa as situações das equipes muito igual, não importa se classificou em oitavo ou se classificou em primeiro, e principalmente no mata-mata você não tem muito tempo, você não tem tempo de recuperação. Numa fase de grupos como essa, o MAC perdeu para o Catanduva, ok, preocupante e tudo mais, 5 jogos pela frente, você tem tempo. No mata-mata, e a gente bate na tecla aqui, você perde, por exemplo, Ronaldo, um jogo, vamos citar aqui um adversário que não é um dos favoritos, vamos citar o Guarulhos. Você perde de 2-0, por exemplo, você não está num dia bom. A tosse atacou aqui. Estou percebendo. O MAC não, mas a tosse atacou. Então, assim, Ronaldo, a tosse atacou mais que o MAC. Então, por exemplo, Ronaldo, você chega num jogo e consegue, e joga, por exemplo, contra um Guarulhos, você não está num dia bom, as coisas não estão funcionando muito bem, de repente você toma 1-0, corre o risco até de tomar um 2-0. Como que você reverte isso na volta? Então, essa é a preocupação. Por isso que os jogadores do Marília e comissão técnica precisam entender que o nível de concentração precisa estar bem alto nas partidas, para que não aconteça algo parecido com isso numa possível quartas de final. Sem dúvida alguma. É muito igual realmente as equipes, né? Não tem, com exceção do Paulista, que vem aí com uma boa equipe desde o início, desde a primeira fase, e pessoas que viram, pelo menos pela internet, o jogo lá em Assis, falaram que, além de bom conjunto que o time tem bons jogadores individuais. Então a gente vai ter que brigar, vai ter que remar. O Tupã não é nenhuma galinha morta, vem para o jogo de recuperação, já que perdemos em casa na estreia também, né? Sim, é um jogo que MAC e Tupã, quem perder, Ronaldo, já fica numa situação bem delicada em termos de classificação. Sim. Né? Então, antes de a gente comentar mais sobre o time do Marília, vamos ouvir o técnico Ricardo Costa. Ele vai falar um pouco da avaliação dele da partida, o que ele considera que foi primordial aí para a derrota para o Catanduva do Pinho, né? Impressionante, né? O Pinho é um espinho no pé do Ricardo, né? Espinho. É um espinho no pé do Ricardo Costa, né? Esse foi o 7º confronto entre os dois treinadores, 4ª vitória do Pinho, uma só do Ricardo Costa, além de 2 empates. Vamos ouvir então o que o treinador do Marília tem a dizer sobre essa derrota lá em Catanduva. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Sim, acho que ninguém gosta de perder, principalmente numa fase decisiva, né? Terceira fase. Ela funila bastante e o nível aumenta. A gente sabia da dificuldade que era um adversário forte, né? Jogar em ligação direta, jogar na bola aérea. Tudo a gente trabalhou, foi tudo treinado durante a semana. Ali na hora do jogo, acho que até os 35 minutos do primeiro tempo, acho que a gente dominou o jogo, criou algumas situações, né? O time estava bem fechado também, então tivemos um pouco de dificuldade para a parte final, mas creio que a gente fez um bom jogo. Até o primeiro tempo foi um bom jogo, o segundo tempo a gente teve uma queda assim, de rendimento, estava muito quente também, né? Mas o adversário começou a gostar do jogo, na verdade foi essa, e criou situações até chegar no penal, né? Na parte final lá a gente buscou empate, o Lima finalizou a bola em cima do goleiro, né? Na parte final poderíamos ter
saído ali num empate, seria talvez o resultado mais justo. Mas agora esquecer, lógico, trabalhar os erros, esquecer essa derrota e focar agora o Tupã dentro de casa, né? Porque a gente tem essa necessidade da vitória sexta-feira. No jogo contra o Catanduva, Ricardo, a gente viu, né, como é característica do seu time dentro e fora de casa, ter mais posse de bola, mais volume de jogo, pressionar o adversário no campo de defesa, mas pelo menos eu tive a sensação, até mesmo nas bolas paradas, que o time teve dificuldades de finalizar na direção do gol, né? Acho que isso só no segundo tempo, após o gol sofrido, que o time realmente conseguiu finalizar na direção do gol. Você acha que talvez os jogadores sentiram talvez a questão do calor, ou até mesmo sentiram que o adversário não oferecia tantos riscos ofensivos, e talvez até pelo fato disso, a jogada que originou o pênalti do adversário? Queria que você falasse dessas questões. Eu acho que o calor tava, né? Mas tava para as duas equipes. Eu acho que eles treinam naquele calor lá. Eu já trabalhei naquela região, é um pouco mais quente do que aqui, né? Mas enfim, isso não é desculpa, né? Tava o calor para as duas equipes. Eu acho que o ritmo do jogo foi lento, tanto da nossa parte quanto da parte deles, mesmo tendo toda essa posse de bola que a gente teve. Mas não foi uma intensidade alta realmente pelo calor, né? Alguns jogadores ia hidratar todo momento para suportar ali, né, o calor, mas isso não é desculpa. Eu creio que nós jogamos como você falou, sempre joga, tentando impor o jogo, tentando chegar, né, tentando finalizar. Eu acho que a equipe do Catanduva estava bem ali atrás, estava bem arrumada, né, estava com poucos espaços para que a gente pudesse fazer as infiltrações, trabalhar aquela última bola, estava bem fechado o time, também dificultou pra gente, né? Então, méritos também um pouco do adversário, né, Jorge? Então, acho que, como eu disse, agora vamos focar, né? Esquecer um pouco essa partida e pensar logo no Tupã, porque a gente precisa ganhar. Pelo que a gente sabe, o Tupã também não tem um estilo muito diferente assim do Catanduva, né, Ricardo? É um time que gosta do contato físico, tem até uma boa estatura, e ainda mais jogando fora de casa, vai vir aqui pro Bento de Abreu. Talvez vocês encontrem aqueles mesmos problemas que tiveram com o Itararé aqui no 0-0, Santa Cruzense, de um time que não vem para jogar, vem apenas para se defender e esperar uma bola. A gente espera. Eu ainda não assisti o jogo total do Tupã contra o Francano, eu assisti parte dele ontem, quando eu vi que estava na internet, eu assisti um pouco, né, para a gente ter um pouco de noção. Hoje à noite que eu devo assistir o jogo total, para que a gente possa trabalhar, né, a partir de amanhã já focado no Tupã. Mas pelo que eu assisti, realmente é um time que jogou atrás da linha da bola, com 2 linhas de 4, pelo menos os 15 minutos que eu assisti ali, com 2 linhas de 4, marcando atrás, um time que realmente gosta do contato também. Eu já tenho que trabalhar, jogando aqui em casa, eu acho que o campo nosso também ajuda bastante, né? É um campo bom, então isso dá para que a gente possa ter uma posse de bola melhor, um passe um pouquinho mais refinado. Também jogar o horário que a gente joga ajuda, dá para a gente ter um pouquinho mais de intensidade, de agredir mais o adversário, né? Isso não vai te cansar devido ao calor forte. Então eu creio que a gente vai fazer um bom jogo aqui, a gente tem que romper essa barreira aí da defesa do Tupã para que a gente possa fazer o gol e vencer o jogo. Tá aí, portanto, né? O importante é assimilar o golpe e esquecer o passado, né? Tem que trabalhar em cima dos erros que ocorreram e partir para cima, né, Jorge? Sim, até alguns comentários aqui, o Adriano Nogueira Carvalho está dizendo aqui, se perder tem hora, esta foi a hora certa, dá para recuperar. Realmente, eu acho que daqui para frente não tem mais tropeço, até porque vai ter que recuperar esses 3 pontos perdidos, e aí quando já recuperar, pode já estar classificado. Vai ter que ganhar os 3 jogos em casa, Jorge. Vai ter que ganhar, no mínimo, e talvez somar um ponto fora. Exatamente. No mínimo. Gilberto Trindade também nos acompanhando, Vinícius Ferreira, o Marcelo Faria, o Martins Bandeira está dizendo aqui, time muito fraco esse que o Mac jogou. A gente já falou sobre isso. Realmente, o Catanduva, um nível muito parecido de Itararé, um nível muito parecido de Santa Cruzense, de Vossen, que o Marília enfrentou. Realmente um time muito fraco. Veio na sua proposta de jogo, mas tem se mantido, até porque tem um treinador muito experiente que mesmo com poucos ovos, vamos dizer assim, sabe fazer um bom omelete, vamos dizer assim, para colocar no jargão popular, né? Quem nos acompanha também é o Luiz Carlos Júnior, nosso amigo de imprensa também. Obrigado, Luiz Carlos, pela audiência. Em relação para o jogo do Tupã, Ronaldo, o Mac tem um desfalque certo que já teve contra o Catanduva. O atacante PH sentiu o músculo posterior da coxa direita no treinamento de sexta-feira, que a gente noticiou aqui, sentiu ressonância magnética, o resultado deu que ele vai ficar aí uma lesão de grau 2,
de 14 a 21 dias de recuperação. Então, um jogador que aparentemente tinha se firmado como atacante pelo lado esquerdo, já havia jogado 2 jogos consecutivos na posição e seria talvez o titular lá em Catanduva, então fora da equipe. O técnico optou pelo Breno. E aí, como o próprio Martins cita aqui, eu acho que é muito importante daqui para frente também, pelo menos na minha visão, que o Ricardo já possa, né, na maneira dele de trabalhar, na minha visão, olhando o time, já realizar algum tipo de mudança nessa parte ofensiva. Contra o Catanduva, eu já falei aqui, eu acho que ninguém escapa da culpa, eu acho que ninguém fez uma partida boa. Todos foram maus coletivamente. Eric Bessa, Ícaro, que são os 2 jogadores que eu sempre elogio aqui pela regularidade. Lucas Lima também não foi bem, o Breno também não. Só que é o seguinte, esse foi um jogo em que a grande maioria não jogou bem. Agora, tem uma situação aí que, pelo menos na minha visão, que eu acho que o Ricardo tem insistido e, na minha opinião, não tem dado certo. Como poucos deram certo, o ataque pelo lado esquerdo. Não jogou o PH, ele colocou o Breno. O Breno já teve outras oportunidades, tudo bem que ele estava no momento em que o time na segunda fase estava vencendo, estava com bons jogos, então até para você não mudar muito num time que está vencendo, é natural que você não realize mudanças. Mas eu acho que nesse momento, não que o Breno, mas eu acho que o Breno tem aparecido pouco dentro de uma função tão importante que é o lado esquerdo pelo ataque. Então, já não é o primeiro jogo dele, eu acho que já está na hora do Ricardo ver outras possibilidades. Até se cogitou, mas então põe o Lucas Lima de atacante pela esquerda e põe o João Férez. Eu não concordo, porque eu acho que você deixa o time um pouco lento. E principalmente contra o Tupã, você tem que ter altura, mas também mobilidade. Você não pode ficar só chuveirando na área. Então, na minha visão, eu não colocaria o João Férez na vaga do Breno. Acho que você tem hoje 2 opções muito interessantes por terem características distintas. Vamos dizer assim, mais de uma característica. Eu acho que você tem tanto o Lucas Souza quanto o Luiz Guilherme, que eu não sei fisicamente se ele já está apto. Não colocaria o Denner por quê? Vou explicar. Porque eu acho que o Mac já do meio para frente, ele já não tem um time alto. Você tem Mikael, Ícaro e Bessa. Aí você já tem o Lucas Lima, que tem uma boa estatura. Você não pode colocar o Denner, que é um outro jogador de baixa estatura, porque você também precisa da bola aérea. Não que você tenha que a toda hora chuveirar na área, mas eu acho que você precisa ter jogadores altos também para ter uma presença de área interessante. Então, na minha modesta visão, eu acho que na vaga do Breno hoje, que não está bem, Lucas Souza ou Luiz Guilherme. Eu acho que são as 2 opções viáveis, já que o PH está machucado e seria o titular da posição de momento. Eu acho que são essas 2. Por quê, Ronaldo? Você pode fazer a variação. O Lucas Lima, como fez também quando o PH estava em campo no jogo contra o Joseense, o Lucas Lima, ele é o centroavante, mas ele pode jogar de lado também. Você não precisa ter automaticamente o cara o jogo inteiro naquela posição. Ele pode variar até para confundir a marcação. E como você tem o Lucas Souza e o Luiz Guilherme, que também tem essa característica de tanto jogar como camisa 9 quanto de atacante pelos lados, você pode variar e manter o time alto, porque o Lucas Souza ele não é tão alto, mas ele é mais forte fisicamente, ele se impõe. O Luiz Guilherme já é mais biotipo do Lucas Lima, já é mais magro, mais alto, né? Então, eu acho que são 2 situações a serem consideradas pelo treinador. Para um jogo com o Tupã, que talvez você não tenha a bola trabalhada, porque o Tupã vai se fechar e vai catimbar, em determinados momentos você vai ter que alçar na área. E aí você precisa ter 2 jogadores que tenham um bom cabeceio, sem precisar jogar com 2 homens de área parados lá dentro para criar essas oportunidades. Então, é pelo menos uma opinião aqui em relação ao que vem acontecendo. Acho que, obviamente, Bessa, Ícaro, Mikael, Lucas Lima, esse pessoal tem que continuar, até porque foi um jogo ruim deles, de como um todo, mas eu acho que para ataque pela esquerda, eu acho que já precisava ter uma alteração para esse jogo contra o Tupã, já que o PH vai ficar aí pelo menos mais 3 semanas fora. E essas 3 semanas significa que está fora dessa fase praticamente, sim, né, Jorge? Sim. Só vai voltar no mata-mata se eventualmente o MAC passar, que a gente espera que passe. Né? Eu acho que vai passar, Ronaldo. Vai passar, eu disse. Se acontecer do Marília ser eliminado nessa 3ª fase, será uma frustração muito grande. Porque tem um elenco muito forte, tem um time bom, tem um ótimo treinador e seria uma frustração sim muito grande o time não avançar. Porque tem elenco. E quando você tem um elenco forte, é natural, você tem um ou outro tropeço aqui, mas dá tempo de recuperar. Aí quando chega no mata-mata é outra história. Então, acho sim que o Marília vai se classificar, mas como eu disse, vai ter que jogar com muito mais vontade de vencer do que jogou lá em Catanduva, obviamente. Muito mais, sem dúvida que muito mais.
Mandar um abraço para o Dr. Cláudio Pinhagóis, que está nos acompanhando, o José Roberto, grande Jotinha, também nos vendo, e o Edu Santos está falando parabéns pelo programa aqui de São José dos Campos acompanhando. Obrigado, Edu, e está aí, né? Mesmo com o empate, o São José também buscando esse acesso, né, Jorge? O São José está no páreo também está no páreo, empatou fora. Fez normal. melhor que o MAC até, né? Normal, como eu disse, dos favoritos, dos times que em tese são os candidatos que no sorteio estavam no pote 1 e no pote 2, tirando o Independente de Limeira que perdeu para o Amparo, mas talvez não seja tão favorito assim, só o MAC acabou decepcionando, né? Mas tem muito campeonato ainda pela frente, já contra o Tupã, parada dura na sexta-feira. Sim, um abraço também para o Edmarcos Fernandes nos vendo. Tem algum abraço especial? Eu acho que todos os abraços foram dados, né? A gente agradece aqui a participação de todos via Facebook, com suas opiniões, né? Com seus comentários, que eu acho que isso é muito importante para nós aqui, mesmo que você não concorde com o nosso comentário ou nós não concordemos com o seu, eu acho que é muito importante o debate, porque eu acho que quando você tem um programa de informação e opinião, é normal que as pessoas não concordem. Eu acho que é muito importante você ter a sua opinião sobre as coisas, sem paixão, né? sem clubismo. Então eu acho que isso acrescenta demais aqui, por isso que a gente agradece a todos que se manifestam aqui, dando o seu comentário, ou aqueles mesmos que só querem dar uma boa noite, né, pedir um abraço, a gente agradece do mesmo jeito. Sem dúvida, assim como para o Wagner Evangelista, que está dando boa noite para a gente, e o Luiz Carlos Vidotto Navas falando para subir tem que ter coragem para jogar. O treinador foi medroso, levou baile do Pinho. Eu não achei que foi baile, não, mas poderia ter... Dentro da proposta, foi mais efetivo, com certeza. Exatamente, foi mais efetivo. O baile não foi... Só para encerrar, Ronaldo, a gente só cobra aqui de um time que tem mais para oferecer. No caso, o MAC tem muito mais. Se tivesse as camisas invertidas, se o MAC fosse o Catanduva e o Catanduva fosse o MAC, a gente tá falando, poxa, se o Pinho, né, se fosse o treinador nosso aqui, o que ele conseguir, a gente já tem que bater pau. O que não conseguir é normal pelo time que tem em mãos. Por isso que o MAC tem sim a obrigação de avançar e de brigar pelo acesso. Tem mesmo, não tem outra questão pelo investimento que foi feito pelos jogadores que vieram, pelo técnico que tem no comando. Só para encerrar, o Marcelo Faria falou, não sei como chegam as informações para vocês, mas nós que estamos nos bastidores ouvimos que tem uns meninos que jogam melhor do que aqueles que estão jogando. Não são sequer relacionados. Aí é uma questão de gosto do treinador, né? Vou te dizer assim, Marcelo, não conheço profundamente o técnico Ricardo Costa, mas pelo que eu já ouvi falar dele antes mesmo da vinda dele, não é um treinador de esquemas. Pelo que eu ouvi, tá? Então, me parece ser muito justo e me parece também que o elenco é muito consciente disso, de que quem não joga sabe muito bem por que não joga, esperar a sua oportunidade, sabe que tem um elenco bom nas mãos. Então, acho que se tivesse algum problema nesse sentido, pode ter certeza que algo já teria estourado em termos a racha no elenco. E pelo menos não é isso que eu acompanho, vou pelo menos não acompanhando os treinos, mas vejo todas as reapresentações e não vejo esse clima de animosidade dentro do grupo, não. Estamos chegando ao final. Nelson Júnior também, grande abraço, Nelson, obrigado pela audiência. Um abraço ao Nelson e o programa vai ficando por aqui, voltando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.